Fala um pouco pra gente sobre a época da Operação Lava Jato. Porque você teve uma longa carreira como juiz, de repente aquilo, né? Vamos colocar assim, caiu no seu colo. Sei. E as implicações estão até agora acontecendo desta operação. Dá pra dar uma resumida em como que foi essa história? Olha, antes disso até dá para dizer, né? A pessoa fala muito da Lava Jato, mas eu tive uma carreira longa ali, vários casos relevantes por uma questão. O pessoal até brincava às vezes com a expressão, o Mourão para-raio lá da justiça, né? Vários casos relevantes que eram nas minhas mãos. Então, o caso Banestado, que foi um caso relevante ali no início na década de 2000, e que envolvia lavagem de dinheiro com remessas fraudulentas ao país. A gente tinha todo aquele mercado de câmbio negro, né, o tal do dólar paralelo. Hoje, praticamente, isso acabou. Né? E as pessoas... Isso era na época que havia paridade entre o dólar e o real, mais ou menos? É, exatamente. E tinha, mas mesmo assim tinha um mercado de câmbio negro que as pessoas queriam movimentar o dinheiro a paralelo do sistema oficial. Aí tinha muita gente que era sonegação, grande parte era pagamento subfaturado de importações, mas tinha uma parcela que era lavagem de dinheiro mesmo, dinheiro de corrupção, dinheiro de tráfico de drogas e o pessoal enviando para o exterior. Então foi um caso grande ali no início dos anos 2000 e que envolveu vários personagens desse mercado negro de câmbio, os doleiros, né? Depois tive casos também envolvendo os grandes traficantes de drogas. O pessoal fala muito lá do interrogatório do Lula, mas eu interroguei também o Beira-Mar, né? Nossa. E até foi mais fácil. O Beira-Mar resolveu ficar em silêncio. Até foi engraçado ali o interrogatório dele. O acusado tem direito de permanecer em silêncio, né? E ele acabou resolvendo ficar em silêncio na época dele lá. E depois teve a Lava Jato também, que foi um caso marcante, que foi o caso mais marcante da minha carreira. E começou um caso singelo, uma investigação sobre alguns profissionais da lavagem de dinheiro. E praticamente a polícia tropeçou na prova de que um deles tinha ligações intensas com empreiteiras, grandes empreiteiras brasileiras, e igualmente com o diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Naquele início parecia um caso de corrupção envolvendo um diretor, e na evolução das investigações, aquilo foi como uma bola de neve, né? Até a gente constatar, eu chamo isso de até está no meu livro, Sérgio Moro contra o sistema da corrupção, que a gente chama de sistema. Que uma coisa é corrupção isolada no tempo e espaço. Todo país tem. Né? Desde os países até mais considerados mais íntegros, vários países nórdicos, Nova Zelândia, todos têm casos de corrupção. Mas o que a gente descobriu naquele caso foi uma corrupção entranhada nas instituições, uma corrupção institucional. Que se você for descrever numa breve síntese, o que você tinha? Era o loteamento político da Petrobras, né, a maior estatal brasileira, e até engraçado que todo mundo dizia na época que a Petrobras nas estatais era a que tinha a melhor governança. Então você imagina nas outras. Pois é. E as pessoas que eram ali colocadas nas diretorias tinham por responsabilidade o quê? Arrecadar suborno para políticos, que eram responsáveis pela nomeação, e subornos também destinados a financiamento ilegal de partidos. E claro, chegou uma hora que os diretores colocados nessa função refletiram e chegaram à conclusão, bem, tem que pegar uma parte... Pra gente, né? Porque ninguém é de ferro. E aí eles começaram a fazer isso, e as cifras são gigantescas. Né? São milhões e bilhões de dólares num período de 10 anos, e um caso com muitas repercussões internacionais. Porque são empreiteiras brasileiras pagando subornos aqui no Brasil, são empresas estrangeiras pagando subornos também aqui no Brasil, e são depois empresas brasileiras, na evolução da investigação, que se descobriu pagando suborno para funcionários públicos estrangeiros, em outros contextos. Isso a gente está falando da Petrobras, mas no curso das investigações foi verificado mesmo os esquemas em órgãos do governo federal, como o Ministério do Planejamento, em Angra 3, lá na construção eletronuclear. Ou seja, estava podre, né, o sistema, podre, totalmente podre.
E eu acho que na Lava Jato a gente, além de revelar tudo isso, a gente quebrou essa impunidade que caracteriza a grande corrupção no Brasil. A gente viu gente graúda sendo presa, a gente viu gente graúda sendo responsabilizada. Hoje tem reveses, né, que a gente está observando. Eu ia dizer isso, né? Mas, assim, nos 4 anos do Lava Jato, dá para se dizer que a lei foi aplicada. E agora, assim, porque nós tivemos uma série de condenações e muitas anulações dessas condenações. Inclusive narrativas sendo construídas do tipo, não, o Lula é inocente, porque afinal de contas, né, o STF, se não me engano, falou, não, o Moro ele foi parcial, então tudo isso aqui está anulado. E o pessoal falou, tá vendo? Tá anulado porque o Lula era inocente. O que você pensa sobre isso? Não, o que a gente está vendo é a reação do sistema, né? Vamos lembrar, tem aquele filme famoso aqui no Brasil, Tropa de Elite 2, né? Sim. Chega naquela última cena final e tem o sistema F, né? Eu não sei se pode falar no Pode falar, pode falar. É foda. Vai ver, então, ela falou por mim, então tá bom. Mas, enfim, o sistema reagindo, o sistema que sempre trabalhou com impunidade, e o sistema reage. É uma reação política. Claro que travestida muitas vezes de decisões judiciais. Algumas decisões, sim, são mudança de jurisprudência. Por exemplo, o Supremo entendia lá que depois de uma condenação criminal por um tribunal de apelação, que a gente chama de segunda instância, se pode executar a pena. Ou seja, vai para a prisão, basicamente isso. Tem países que após o primeiro julgamento, você vê naqueles filmes americanos, filme de júri, o cara é condenado, ele sai algemado lá. Embora. Ele não fica lá, vou recorrer até o Supremo e vou ficar em liberdade. Não, é prisão. Aqui no Brasil, o Supremo, em 2016, influenciado pela Lava Jato, decidiu, após julgamento pelo Tribunal de Apelação, prisão. Aí, em 2019, o mesmo Supremo Tribunal Federal, com os mesmos ministros, sem que nada tivesse mudado, mudou a decisão. Não, tem que esperar o trânsito em julgado. O que, na prática, significa você joga a prisão... Mais para frente. Não, mais para frente não. Na verdade, tem uma expressão, né, que é famosa em latina... como é que é? Latina não, mas para as calendas gregas, o calendário grego, joga para nunca, porque os gregos não tinham calendário, essa é a expressão. Entendi. E na verdade, se você tem um sistema que você pode recorrer para sempre, ad eterno, se você quiser. O sistema processual brasileiro é muito falho. E aí, naquela decisão que o Supremo teve em novembro de 2019, foi colocado um monte de criminoso em liberdade, gente condenada na Lava Jato. Não foi só o Lula, foi Eduardo Cunha, só ficou preso lá poucos que tinham ainda aquilo que a gente chama de prisão antes do julgamento. Casos também que o Supremo mandou para a Justiça Eleitoral, para julgar na Justiça Federal, lá em Curitiba. Aí, de repente, em 2019, veio decidir, não, tem que julgar na Justiça Eleitoral. Então, mudança de jurisprudência, entendeu? E o último foi essa decisão do Lula, que inventaram essa perseguição que nunca houve. Foi a aplicação da lei. Infelizmente, não tem nada pessoal contra o ex-presidente Lula. Isso fica muito claro, inclusive, lá nos julgamentos, nas audiências. Mas agora, se você viola a lei, você tem que pagar. Não importa que você seja o Lula, não importa que você seja Bolsonaro, não importa que você seja quem quer que seja. Você tem que pagar pelos seus crimes. Foi condenado, normalmente foi preso, inclusive com autorização do Supremo. E parte do Supremo Tribunal Federal, 3 anos depois, vem lá e faz aquele espetáculo lá, que diz que anula, mas ninguém diz que Lula é inocente, diz que foi perseguido. A esquerda diz que o Lula é inocente. Então, uma parte da esquerda. Não gente... posso generalizar, porque, por exemplo, o Ciro Gomes, que a gente já foi, inclusive, convidado para vir aqui no podcast O Sócio, ele faz questão de falar, o Lula não é inocente. Sim. Mas uma parte da esquerda fala, não, isso aqui é igual a inocência do Lula. Olha, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras divulgou esse ano, ou no final do ano passado, não lembro muito bem, uma nota oficial dizendo que, por conta da Lava Jato, ela conseguiu recuperar 6 bilhões de reais que haviam sido pagos em suborno. Então, é dinheiro, não é uma estimativa, é dinheiro que entrou nos cofres. Uhum. Então, assim, não é uma ficção científica, né? São 6 bilhões de reais que entraram por conta de suborno. Onde isso aconteceu? Durante o governo PT. Quem que era o presidente? O Lula. Era o Lula. Quem nomeou os diretores? Era o Lula. Enfim,
O Supremo chega lá e anula as condenações, dizendo que ele foi perseguido, né? Só que não fui só eu que proferi a decisão. O tribunal em Porto Alegre deu decisão, o STJ em Brasília deu decisão, que eles anularam. E uma das condenações, a anulação foi, quer dizer, a sentença foi dada por uma juíza, colega lá, Gabriela Hart, de Curitiba. Enfim, como eu disse, com todo respeito ao Supremo, é um baita erro judiciário e, para mim, tem ali uma decisão de caráter político. Né? Aproveitando que você falou dessa grana que entrou nos cofres públicos, tem gente que fala que com essa anulação da história do Lula aí, esse dinheiro ia ter que ser devolvido para as pessoas, sair do cofre público e devolvido. Isso é real ou não? Olha, acho que é uma coisa tão absurda que, embora o Brasil tenha muito absurdo, Sim. Acho que é uma coisa tão absurda que não vai chegar nesse nível. Eu não duvido nada não, viu? No fundo, se a gente for analisar, hoje a gente está vendo, por exemplo, não é só o Lula, né? Agora teve uma decisão esses dias, autorizou o Eduardo Cunha aqui a concorrer novamente. Né? Concorrer por São Paulo, se eu não me engano. O Eduardo a pretensão Cunha, dele. Qual que é o caso dele? O processo que ele diz que ele é acusado? Que ele recebeu $1.500.000 numa conta na Suíça. Né? Se você rastreia o dinheiro, chega num contrato da Petrobras. A Petrobras comprou campos de petróleo em Benim, paga um determinado valor para esse campo, e parte desse dinheiro vai para uma empresa offshore do vendedor, e depois isso é pulverizado. No rastreamento, você chega a uma quantia significativa sendo paga um gerente da Petrobras, que atuou na avaliação do negócio, e você chega também à conta do Eduardo Cunha. O álibi dele é que ele não é dono da conta, ele é usufrutuário em vida. É uma boa... Que é quase a mesma coisa, não é mesmo? Olha, eu nunca entendi esse álibi dele. Quando eu vi isso, eu fiquei, mas é mesmo, né? Que é engraçado, né? Como você é juiz, você faz interrogatório, e às vezes o pessoal não entendia isso, porque a gente transmitia... A gente tinha política assim, absoluta transparência. Né? Porque a justiça brasileira tem essa mania de varrer as coisas para debaixo do tapete. Então a gente tinha política de absoluta transparência. Pessoas têm direito de saber. Crimes contra a administração pública, inclusive. Então a gente fazia com absoluta transparência. Só que o juiz, ele está lá quando ele faz interrogatório para colher informações e para permitir que a pessoa faça a sua defesa. Então o juiz não é um comentarista, né? Não é um entrevistador. Uhum. Ele não está lá para fazer um comentário, né? Fazer um gracejo ou fazer qualquer coisa. Então a gente tinha que fazer normalmente cara de samambaia. Você faz a pergunta, ouve e não faz nenhum comentário. Então, muitas vezes você ouvia algumas explicações as mais, né, estapafúrdias do mundo e tinha que, ok. Mas é porque aquele momento não é de você julgar. Depois, claro, na sentença você julga, você faz essa avaliação técnica também, porque não é um momento, sentença não é para você também ficar fazendo gracinha nem nada. Mas eu confesso que às vezes quando você ouve cada coisa como juiz lá de explicação, você ficava com vontade de fazer um comentário, né? Do tipo, você tá me zoando? Por aí, viu? Entendi. Mas tá aproveitando o seu comentário, Moro, você disse, olha, eu não tenho nada pessoal contra a figura do ex-presidente Lula. E você acha que a recíproca é verdadeira? Porque eu enxergo da seguinte maneira, você era pré-candidato à presidência há um tempo atrás, eu olhei aquilo e falei, olha, se fosse você, né, não faria isso. Porque imaginando, e muitos consideram o cenário mais provável até o momento que a gente está gravando esse podcast, o PT voltando ao poder. Sim. Você não acha que você poderia acabar sofrendo uma perseguição? E até por isso que eu acho que é mais inteligente você virar um candidato dentro do legislativo, ao invés de, por exemplo, ao poder executivo. Sim. Olha, eu não tenho medo de cara feia não, entendeu? Então eu tenho uma carreira de 22 anos como juiz, em que a gente teve muitos casos difíceis. Né? A gente teve esses casos de corrupção, a minha família foi ameaçada, a gente foi difamado, até hoje a gente é difamado. Tem essa perseguição, né? Primeiro essa rede de fake news, de mentiras, embora não venha só do PT também. Essas distorções, foi perseguido, como se você fosse estivesse perseguindo o personagem lá dos Miseráveis, lá, o Jean Valjean, que não é o caso, né?
Mas o fato é que a gente também teve casos que a gente foi ameaçado por traficantes. O próprio caso lá que eu mencionei do Fernandinho Beiramar. Na época teve suspeita de que nós estaríamos sob risco. A gente teve que andar com escolta. Eu tive processo, teve um caso nosso lá que não sei como foi parar um membro da cúpula do cartel de Juárez aqui no Brasil e trouxe dinheiro lá do México, né, de tráfico de drogas, investiu em propriedades no Brasil. Aí teve um caso grande de lavagem de dinheiro. Então a gente teve uma carreira difícil, né, que formou uns certos calos, vamos dizer assim, deixou a gente com um couro grosso. Então não tenho receio disso, não. A perseguição, no fundo, já existe, né? Quando eu me coloquei para candidato a presidente, a gente tinha uma expectativa de tentar romper essa polarização. Porque essa polarização é ruim para o país. Sim. Né, Bruno e Malu? Tem gente que gosta até do Lula, tem gente que gosta lá do Bolsonaro. Não vou entrar nesse mérito das preferências, né? Mas o fato é que essa polarização, ela divide o país. Uhum. Então nós vamos chegar em outubro, se prevalecer a polarização, quem ganha não pacifica o país. Vai ter anos tumultuados pela frente, 4 anos. O brasileiro está interessado, a gente tem circulado para atividade de pré-campanha no Senado do Paraná, ele quer a solução dos problemas dele. Então a gente vai lá, por exemplo, em cidades do interior do Paraná, o pessoal reclama muito do atendimento à saúde. Precisa melhorar. O pessoal reclama da infraestrutura das estradas do Paraná, que não mudaram muito nos últimos 30 anos. Então as pessoas querem soluções e seguir a vida, entendeu? Essa polarização é muito ruim. Então eu fiz uma primeira tentativa ali, Bruno, porque eu achei que era meu dever. Né? Havia muita gente que me apontava que eu seria um nome capaz de romper essa polarização. E eu entendi, olha, há uma chance, então vamos para essa briga. Faltou, depois, no momento oportuno, um apoio partidário suficiente. Né? Sozinho também você não consegue fazer isso. Faltou apoio do mundo político. A gente vê até que o mundo político esvaziou a terceira via. Uhum. O próprio Dória também, que esteve aqui, foi esvaziado. Né? E eu acho que ele era um candidato que tinha méritos. Sim. Poderia ser uma alternativa. E aí eu acabei tendo que seguir um outro curso. Mas não foi essa opção para o Senado por uma questão de o caminho mais seguro, entendeu? Foi uma opção, não tendo sido possível ali a pré-candidatura presidencial, vamos construir uma alternativa. Porque quem quer que ganhe, além de dividir o país, continuar dividido, a gente precisa ter uma oposição. Sim. Né? E aí eu quero ser um dos membros dessa oposição, lá no Senado, com independência, com altivez, recuperando as minhas bandeiras da integridade, combate à corrupção, segurança pública, mas também temas que eu sempre defendi, como economia liberal.